Bom dia a todos. Tá com eco. É, Eric, vamos ajustar o eco? Bom dia a todos. Agora nós estamos com o nosso áudio melhor. É um prazer revê-los depois do meu. Eita! Eric, tá baixo, o pessoal da plateia tá falando. Só aumenta um pouquinho, que eu não precisaria estar tão perto, né? E agora, melhorou? Mais um pouco, Eric. Teste. Ai, até me assustou. Mas deixa eu ver. Bom dia. Não. Bom dia. Agora sim. Obrigada. Bom dia a todos. É um prazer reencontrá-los depois do meu período de férias. E hoje nós vamos ter como responsável pelo Intramuros a unidade de diabetes. E eu vou chamar a doutora Beth para apresentar a nossa palestrante. Bom dia a todos. Então, para o Intramuros do Grupo de Diabetes, nós convidamos a professora Cláudia Castro de Oliveira, que é professora associada do Departamento de Gastroenterologia e ela é vice-presidente da comissão de pós-graduação desse departamento. Professora Cláudia, todos nós já conhecemos, ela é uma professora muito ativa, tanto na área de ensino quanto de pesquisa. Tem mais de 170 publicações relacionadas com a doença hepática gordurosa, que agora mudou de nome, tá certo? É doença esteatótica hepática associada à disfunção metabólica, que é um aspecto bastante importante relacionado com diabetes, já que quase 80% da população obesa com diabetes tem alteração hepática, que é responsável por importante disfunção hepática e hepatocarcinoma. A professora Cláudia ela é associada da Associação Americana de Estudo da Doença Hepática e ela tem um índice H de 43, altamente produtiva, e ela fez um convênio recente da Universidade de São Paulo com uma prestigiada universidade nos Estados Unidos em pesquisa e inovação, que é a Virginia Commonwealth University. Então, é um grande prazer para nós ter a professora Cláudia e é uma honra por essa apresentação. Obrigada. Obrigada. Obrigada, professora Beth. É sempre um prazer estar aqui, na verdade. Acho que desde que comecei a estudar doença esteatótica, tive sempre muito boas colaborações. Então, é um grande prazer estar aqui. Algumas das colaborações vão ser até mostradas aqui nesses aspectos genéticos. É, Como eu participei do Intramuros em março e falei muito de diagnóstico e tratamento, eu conversei com a Beth para a gente falar um pouquinho, aqui é uma aula também de pós-graduação, desses aspectos genéticos que têm sido tão, eu diria, reformulados nessa doença. Tem alguns conflitos de interesse de trial clínico, e acho que a primeira coisa é a gente rever esse conceito, né, que complicou um pouquinho, porque foi mudado praticamente 2 vezes em menos de 2 anos a nomenclatura. Então, a non-alcoholic fatty liver disease é o que ficou desde 1981, né, que engloba esse largo espectro de doença, desde pacientes com esteatose, inflamação, que eles chamam NEFL, até o pacientes que já evoluem com balanização, que seria o principal fator que a gente observa de progressão no sentido de o indivíduo que tem uma esteatohepatite sem fibrose evoluir para fibrose, até os pacientes que já têm esses 3 fatores e algum grau de fibrose, e esses são os que têm mais risco de evoluir para a cirrose. Esse era o non-alcoholic fatty liver disease. Em 2021, a gente teve chance de participar desse movimento, porque essa era uma doença com várias etiologias, na verdade, e a metabólica ela ficava entre as etiologias do fígado esteatótico. E, na verdade, 98% dessa doença ela é metabólica,
Então, se tentou mudar nesse consenso internacional que chamavam MEFO. Então, é fígado gorduroso relacionado à disfunção metabólica. Contudo, não foi unânime, principalmente da sociedade americana, esse FAT continuar assim. E aí, agora, em 2023, também várias associações, inclusive a nossa latino-americana, a gente participou, eu diria, melhorou esse critério e tirou o F de FAT para esteatótico, pela conotação, principalmente americana, de gordura ou gorduroso, e agora é esteatótico. Nada mais é do que o paciente que tem uma imagem, né, de esteatose ou biópsia, e tem um único critério para síndrome metabólica, né, que é o conhecido de vocês. Então, agora, se o paciente tiver uma imagem, né, de esteatose, um único critério, ele tem o MESOD. O que foi importante dessa nomenclatura nova? É que ele separou os pacientes com aumento de consumo de álcool, mas que têm doença metabólica, então chamou MET-ALD, ou seja, indivíduo que bebe mais que 30 gramas ou 60 gramas de álcool para mulher e homem e tem disfunção metabólica, ele já entra aqui no MET-ALD, ele separou a doença alcoólica e as outras causas de esteatose, que são inúmeras, né, em relação também a medicamentos e outras doenças genéticas. Então, MESOD, a gente tem que pensar que é aquela que tem síndrome metabólica e esteatose no fígado. O interessante é que tem alguns trabalhos mostrando que 99% dos pacientes que têm NEFLD, eles atingem o critério de MESOD. Portanto, vocês vão ver livros, capítulos e artigos já falando MESOD em referências de NEFLD. Tá? Então, praticamente seria a mesma coisa. Na América do Sul, essa prevalência está bem alta, 30% em alguns estudos, não tem muitos estudos epidemiológicos, mas é alta na América do Sul. Já é nos Estados Unidos a primeira causa de transplante de fígado, né? Superando a hepatite C e o álcool. Em nosso meio é a terceira atualmente, esse ainda é um dado mais antigo, mas já mostrou que mudança de décadas aumentou em 6 vezes a indicação de transplante, tanto por disfunção hepática, mas principalmente por carcinoma hepatocelular. E por que alguns doentes, então, eles mantêm uma doença que eu diria mais benigna, só com esteatose ou esteatose discreta inflamação, e outros doentes avançam, né, para essa fibrogênese e carcinogênese de um modo geral. Na literatura se comenta que 20% dos pacientes com MASH, que seria então inflamação, balanização e esteatose, progridem rapidamente para a cirrose. Isso não é algo que eu diria pequeno, né? Só que tem que lembrar que 80% se mantém com esteatose. Então, provavelmente o que vocês vão mais ver são pacientes que não têm essa progressão e, contrário à nossa área, vê só os pacientes que têm progressão. Mas o que a gente chama atenção, que isso cada vez mais tem aumentado. Então, eles chamam de progressores lentos, que levam 10 a 15 anos, que é o mais comum, e progressores rápidos. Alguns fatores fenotípicos são importantes para isso, como idade mais que 50 anos, mulheres após a menopausa, raça hispânica e oriental, asiática. E se o paciente tem mais de 3 critérios da síndrome metabólica, que é o que vocês mais veem, né? Aqui tem algum trabalho mostrando que 66% deles que têm síndrome metabólica acima de 50 anos, obeso e diabético, ele tem uma chance de ter fibrose mais avançada, fibrose em ponte F3 de 66%. E pacientes que têm principalmente a LT elevada, né? É uma outra coisa que chama atenção. Mas o que mais tem se estudado é que é uma doença muito heterogênea. Então, saber quem é o doente que vai evoluir ou não, vários fatores estão envolvidos. Então, a idade reprodutiva, status reprodutivo, sexo, a genética e a epigenética vem com bastante força, microbiota, tem vários trabalhos, estado hormonal, doenças metabólicas e a vida, né, o estilo de vida desses pacientes. Esse artigo é bastante interessante, de 2020, que é o professor Sanial, que é esse professor lá da Virgínia, em que mostra esses fatores genéticos e quanto é heterogênea essa doença, né, em subtipos, na história natural,
na variação individual e também na resposta à terapia, que provavelmente no futuro isso vai ser guiada. O importante é que é uma doença bastante complexa, no sentido de multifatores ambientais, né? Aqui se comenta muito a frutose, vida sedentária, né? A produtos da microbiota, mas existe uma série de cascata inflamatória, genética, de estresse oxidativo que leva esse paciente a chegar no carcinoma hepatocelular. E a outro problema é uma doença poligenética, como as doenças que vocês estudam, né? De obesidade, de diabetes, né? De hipertensão, de dislipidemia. Não é só uma doença de um gene só. Então, é uma doença complexa, poligenética e multifatorial, também ambiental. Aqui só demonstrando que só na obesidade, ou distribuição de gordura, inúmeros genes estão associados, e cada vez mais isso tem sido estudado. No caso da MASLD, vocês observam quantas vias aqui dentro do hepatócito, né? A gente não está nem falando tanto fora, mas dentro, você já tem genes envolvidos, né? Desde a inflamação, do estresse oxidativo, da metabolismo de glicose, da lipogênese. Então, tem vários estudos que estudam cada um desses genes, cada um desses polimorfismos, para avaliar a progressão dessa doença. Então, é uma doença que eu diria que não vai ser um gene só, não vai ser só uma mutação, não vai ser só um fator, né? A gente tem que olhar como um todo. Mas, do ponto de vista mais resumido, eu diria, a gente vê que os fatores aqui ambientais são muito importantes nessa que a gente diga, nessa vida mais contemporânea, atual, em que por que antigamente não se via tanto paciente, né? Embora geneticamente eles eram predispostos, por que não se via essa quantidade de pessoas que têm MASLD, né? Então, os fatores ambientais aí são bastante importantes. A microbiota desses pacientes também muitas vezes relacionada à genética, mas maioria das vezes relacionados aos hábitos alimentares, alterando essa microbiota, que é uma microbiota que ela capta mais energia do que o normal, né? E aí ela estimula também citocinas e o próprio tecido adiposo externo, né? Que vocês tanto conhecem, aumentando a lipólise, tudo isso gera um aumento de ácido graxo bastante importante, um influxo grande, além de uma produção de novo, que a gente chama, né? A lipogênese de novo. Então, o que já não bastava, de que está vindo muito ácido graxo, também se produz mais ácido graxo. De um outro lado, vocês têm alteração pancreática, né? Com uma resistência periférica, aumento da insulina, e tudo isso levando a um acúmulo excessivo de ácido graxo no fígado, que, em última análise, o ácido graxo entra na respiração mitocondrial para transformar em água, mas que, nesse excesso, ele aumenta a produção de espécies reativas de oxigênio, que é o estresse oxidativo, que vai ativar as células inflamatórias, a ativação principalmente das células estreladas, que são células que ficam no sinusoide do fígado sob a forma de lipócito, que deposita a vitamina A. Então, elas ficam quiescentes, eu diria bem quietas lá. E uma vez que elas são estimuladas, elas se transformam em miofibroblasto e elas começam a produzir colágeno. Então, vocês observam que é uma cascata bastante complexa aqui, todos os fatores envolvidos. A gente vai falar rapidamente nos genéticos. O que tem sido mais estudado, na verdade, são os polimorfismos, né, que é uma variação genética, que a população tem menos de 1%, e ela, na verdade, a gente tem polimorfismo em tudo, né? Até mesmo na cor dos olhos, no tipo sanguíneo, mas em algumas situações eles ocupam uma posição no gene que você tem uma ação, eu diria, tem uma ação funcional, né? Então, pode ter uma alteração genética, uma troca de base, que pode estar junto da proteína, ou que ela não seja funcional, ou ela pode estar, que a gente chama perto do cromossomo, na região cromossomo, ou ela pode, de fato, ter uma função. E aí tem esses artigos antigos que mostram toda essa fisiopatogênese, e que na época se falava muito no estresse oxidativo como um fator importante
tanto que a vitamina E era um antioxidante e foi testada num trial clínico que foi até positivo, né? A gente começou esses nossos estudos genéticos naquela época, principalmente foi com a professora Maria Lúcia Janella, em que ela estava estudando, né, a glutamato cisteína ligase em doença renal crônica de diabetes tipo 1, e a gente conversando, vamos testar esse mesmo polimorfismo, né, da glutamato cisteína ligase nesses pacientes de MESOD, né? Então, esse foi um trabalho multidisciplinar, em que nós vimos 2 polimorfismos, glutamato cisteína ligase e a MTP, que é uma proteína que transporta e exporta triglicérides do hepatócito. Eu vou trazer só resumidamente cada um, mas para mostrar que já naquela época nós vimos que o diabetes aumentava o risco do paciente ter esteatohepatite. A gente dividiu os pacientes em quem tinham só esteatose e discreta inflamação aos que tinham esteatohepatite fibrose, né? E já naquela época a gente via que o odds ratio dele só ter diabetes já aumentava em 5 vezes a chance dele ter fibrose. Então, a gente ratifica aquilo dos critérios metabólicos clínicos, mas o alelo T aumentava em 12 vezes. Ou seja, o indivíduo ele era geneticamente predisposto para ter uma alteração no estresse oxidativo, e isso corroborou com a biópsia desse paciente, né? Então, isso é um exemplo e esse polimorfismo ele já foi citado em outras populações, isso é muito importante nos polimorfismos. Então, para você dizer que ele é realmente importante, ele tem que ser validado em outras populações. E depois disso, nós fizemos, então, também com a professora Maria Lúcia, esses 2 polimorfismos também estudados em diabetes, que é o CIB e o NOX4, né, da NADPH oxidase, é uma aluna de doutorado nossa fez, em que esse polimorfismo, tanto no NOX como na CIBA, ele regula a produção de espécies reativas de oxigênio. E quando você viu esse polimorfismo, aumentou o risco em 5 vezes. Então, na verdade, o que você pretende atualmente? Quais são os estudos que você tem? É de fazer um painel, né? A gente está participando no estudo francês, que tem um painel de 23 genes relacionados à lipogênese, ao estresse oxidativo e a uns polimorfismos já validados na literatura. Esse seria uma medicina de precisão que a gente teria, eu diria, num futuro próximo. O outro polimorfismo, que é muito interessante, que é da UCP3, também com a ajuda da Maria Lúcia Janella, esse é um polimorfismo que é muito interessante na obesidade, porque ele é termogênico, né, nos seres humanos. Tem vários deles, a gente estudou um, e ele é importante para diminuir a produção de espécies reativas, de alterar, melhorar, então, a mitocôndria, a oxidação de ácido graxo, e ele também tem uma alteração na termogênese. Então, é um polimorfismo estudado em diabetes e obesidade. Vocês veem quanto é importante a nossa abordagem multidisciplinar de alguma doença, acho que para os mais jovens, e tentar interagir com outras especialidades, porque cada um tem uma visão diferente e estudos diferentes, e a gente pode se associar. E nesse polimorfismo de uma outra aluna, a gente viu que o UCP3, na verdade, quem tinha esse polimorfismo protegeu o indivíduo de ter mais fibrose ou mais esteatohepatite. Então, aqui são só 3 exemplos de como a gente pode ter isso futuramente numa medicina de precisão. E esse, mais recentemente, é o SMAD. Esse já tem drogas, inclusive, sendo testadas para antifibróticas, né, em trials clínicos de fase 1 ainda, mas nós estudamos, então, o SMAD, que é bem complexo, mas ele é importante para a ativação do TGF-beta. E você, quando tem a mutação no SMAD, principalmente nesse SMAD3, que como a gente descobriu isso? Esse foi desse estudo francês, foi um rastreio de sequenciamento de polimorfismos em que a gente identificou esse especificamente e a gente foi validar isso na nossa população, né? Então, é uma tese também de doutorado de uma aluna nossa, em que a gente dividiu os pacientes com biópsia hepática, os que tinham F0, F1, F2, F3, F4, em relação aos critérios metabólicos, estudamos esses 3 polimorfismos,
de 272 amostras foram genotipadas, né, em diferentes graus de fibrose. E, curiosamente, isso ainda é preliminar, mas assim, quem tinha o alelo C, na verdade, ele tinha muito mais fibrose em relação a quem não tinha o alelo C. Então, são vias que a gente está estudando cada vez mais no MESOLD, e vocês vão ver nos trabalhos subsequentes que não são nossos, que cada vez mais você vai poder já ter um prognóstico com métodos não invasivos e genéticos desses pacientes. Eu acho que o mais importante deles foi esse estudo do PNPLA3, que foi no estudo americano de cardiologia, né, o Dallas, com 2.000 pacientes. O que eles viram? Eles estavam estudando risco cardiovascular, mas eles fizeram uma ressonância com quantificação de gordura. E dosaram fizeram esse array aí, né, de WAS, e viram que esse polimorfismo da adiponeutrina, que é uma proteína que ela faz a hidrólise do triglicéride dentro do hepatócito, eles viram que quem tinha GG se correlacionou, na verdade, com a quantidade de gordura que esses indivíduos que eram cardiopatas estavam, na verdade, era a população geral, mas eles queriam avaliar parte cardiológica, tinha um depósito pela ressonância. E aí, quando eles foram ver isso, se é afrodescendente, americano ou hispânico, eles viram que, independente enfim, da etnia, da raça deles, quem tinha o GG acumulava mais gordura. Então, esse foi um grande estudo em 2008, que abriu um pouco mais na nossa área esses polimorfismos. E o que eles viram? Então, essa proteína, né, quando ela tem uma mutação na verdade, do C pelo G, nessa posição 148, que é uma proteína que faz esse transporte, essa hidrólise do triglicéride dentro do retículo endoplasmático, quando o paciente tem essa pequena troca, ele já deposita mais gordura que o normal. E aí vocês vão ver na literatura, é o polimorfismo mais estudado, com várias meta-análises, mostrando que o indivíduo tem em torno de 2 a 3 vezes o risco de desenvolver esteatose, esteatohepatite e carcinoma hepatocelular. A gente, no Brasil, foi um dos primeiros grupos que estudou isso, né? E a gente viu que os pacientes que tinham esse polimorfismo GG, não é uma percentagem pequena no nosso grupo, é 20%, é uma percentagem quase parecida com os orientais, e maior do que os americanos, e isso dava um risco de 3 vezes dele desenvolver esteatohepatite. Né? Então, na nossa população também, isso foi validado. Atualmente, tem essas 4 universidades que validaram também esse polimorfismo, muito semelhante, né? Vocês veem que no Rio tem um pouquinho menos, em 300 pacientes, mas eram pacientes só diabéticos, 12%. Em Belo Horizonte, parecido com o nosso, e na atenção primária, que é interessante também, que quer dizer, pacientes que não chegam diretamente para o hepatologista, essa prevalência é em torno de 10%. Nós acabamos também ampliando isso e avaliando a ancestralidade, né, genes de ancestralidade com o PNPLA3, e vimos que a ancestralidade africana aqui no Brasil, ela tem uma frequência menor desse polimorfismo. Isso é bastante interessante, porque os afrodescendentes lá nos Estados Unidos também têm menos, e os pacientes afrodescendentes têm mais doença renal quando obesos e diabéticos do que doença hepática. Então, existe de fato isso nas famílias, alguma alteração genética que favorece, ou algumas que favorecem o depósito de gordura. Esse é um outro trabalho interessante, eu não sei se a Larissa está aqui, mas que nós tivemos uma aluna também, é multidisciplinar, um estudo com a ginecologia e com a endocrinologia, em que nós vimos as mulheres com ovário policístico e fomos pensar o que é mais importante, a resistência insulínica que ela tem, o hiperandrogenismo, essa parte metabólica é mais importante do que o PNPLA3? Era uma pergunta.
172 pacientes foram recrutadas, 163 foram avaliadas, e de forma interessante já mostrou que essas mulheres mais jovens, né, com ovário policístico, tinham esteatose, então 72% da nossa amostra tinha esteatose. E o mais importante, aparentemente numa análise univariada, o PNPLA3 nessa população não foi o que deu o risco. O que deu o risco mais foi a resistência insulínica, foi o Roma. Aqui, que vocês não usam muito, a gente é patologista, acaba usando, mas assim, ele isoladamente, ele não foi importante, mas quando você juntou os fatores metabólicos do ovário policístico e o polimorfismo, olha aqui quanto aumentou em 12 vezes o risco. Então, essas mulheres a gente tem visto, né, a Larissa tem encaminhado, o Gustavo da ginecologia, o que a gente tem visto são mulheres de 30, 40 anos, às vezes, que já tem uma fibrose grau 3. Então, você deveria ter um olhar um pouquinho diferente nessas pacientes. Aqui é a curva mostrando isso, que só o polimorfismo não e a síndrome metabólica sim. Então, se você tem futuramente no seu arsenal terapêutico os fatores clínicos e os genéticos, isso vai te ajudar na sua conduta. Outro detalhe é que esse polimorfismo, de forma interessante, ele aumenta o risco. Mas se você faz as mudanças de hábito de vida, ele responde primeiro. Esse aqui é um estudo em magros, que é uma outra situação bastante complexa em nosso meio atualmente, porque geralmente são pessoas já que têm o IMC normal, mas se você for olhar, comem de forma errada, têm gordura visceral e não sabem. E foi visto que o polimorfismo nessa população ele é muito importante. Então, se você me perguntar hoje quando você pede esse polimorfismo de uma forma assim, já tem hoje disponível, né? Nesses pacientes magros, eu acho que é bastante importante pedir. Então, esse estudo mostrou que pacientes, né, não obesos, ele tinha uma prevalência maior. E também eles respondem melhor. Então, se eu tenho um paciente que não está respondendo, aderindo, por exemplo, e eu mostro que ele é um GG, posso mostrar vários estudos para eles. Esse é um deles, que mostra que o estilo de vida, quem tinha o GG perdeu mais peso e diminuiu a esteatose de forma melhor do que quem não tinha. Então, uma vez eu tenho o risco, mas se eu sigo o que é para ser feito, eu tenho uma melhor resposta. Mesma coisa é na cirurgia bariátrica, tá? O paciente que tem o GG, ele teve maior perda de peso do que quem não teve. Então, do ponto de vista clínico, eu acho bastante interessante até em termos de adesão. Mas, infelizmente, esse polimorfismo ele tem sido visto também aumento do risco do carcinoma hepatocelular. Então, esse é um estudo grande, né, do grupo de Newcastle, principalmente, que estuda muito essa parte genética e que viu um aumento do risco da frequência do alelo G, né, em 2 vezes, para desenvolvimento de carcinoma hepatocelular. Esse outro estudo japonês também ele mostra que o genótipo GG ele aumenta o risco, né, de carcinoma hepatocelular e também do risco de fibrose de estágio 3 e 4. Então, assim, não é bom ter, com certeza, o GG, mas se por acaso o paciente tem, a gente tem que lutar para que ele seja tratado adequadamente, porque, de fato, ele tem um risco maior. Eu sou realmente uma entusiasta desse polimorfismo e desses aspectos genéticos, porque muita coisa a gente vê no ambulatório no sentido assim, tem pacientes de 80 anos, tenho até de 100 agora, que tem diabetes, hipertensão, obesidade e continua F0, F1 ao longo de 15 anos de acompanhamento. E outros, até mais jovens, que têm fibrose 3 ou 4 ou evolui para cirrose. Então, eu acho que esse aspecto genético é bastante importante e por isso que diante desses trabalhos, eu fui chamada para fazer esse editorial. Para quem se interessar no Hepatology, a gente acaba comentando os prós e contras, porque nos guidelines ainda não tem que você deve fazer esse polimorfismo na prática clínica. Tá? Então, se você for olhar, não tem isso escrito, mas cada vez mais isso pode ser algo futuramente importante. Outro polimorfismo é esse MBOT T7, né? Só um detalhe, para vocês terem uma ideia, a gente está fazendo um trial clínico
de uma molécula que é o antisense, que ele modifica a proteína mensalmente do PNPLA3, é injetável, e o paciente melhora, né, um estudo de fase 2A, e ele melhora a gordura hepática. Então, você já tem o polimorfismo identificado, você está fazendo já uma terapia, que eu diria quase que genética, para esse paciente. Então, já existe trial clínico para esse tipo de polimorfismo. Esse outro polimorfismo é o MBOAT, ele é bastante importante, esse estudo italiano, ele mostrou que, diferenciando o paciente com HCC, né, com carcinoma hepatocelular, de quem tinha e quem não tinha, ele era mais frequente o TT em quem tinha. E olha que interessante, aqueles pacientes que tinham fibrose leve, que também não é comum, mas existe pacientes com fibrose F2 que desenvolve carcinoma hepatocelular. Eles tinham o alelo T, mesmo com fibrose baixa, porque, a princípio, o risco de desenvolver carcinoma hepatocelular, esse paciente tem cirrose. Mas, em algumas doenças, como hepatite B e a mesodie, esses pacientes podem desenvolver carcinoma sem que tenham cirrose. E eles viram que esse polimorfismo era importante. Aqui, só para mostrar de novo os alelos, né? E também, atualmente, tem alguns trabalhos mostrando que, se você soma 5 desses polimorfismos, e quanto maior o número de alelos que você tenha, você tem um aumento do risco. Ó, esse é um estudo interessante de 2021. Vocês olham aqui em cima todos os polimorfismos identificados atualmente que aumentam o risco de fibrose, de HCC, e tem um que protege, tá? Que é esse que também tem um trial clínico em desenvolvimento. Então, vocês observam a importância desses fatores genéticos nessa doença, embora não seja um só que vá, eu diria, tratar esses doentes. Então, atualmente tem alguns desses estudos que a gente chama de score poligênico, né? Eles estudaram aqui em 24 mil pacientes, um estudo de Singapura, e mostraram que, se você tem mais do que 3 desses scores, você tem um risco elevado de ter carcinoma hepatocelular. E aí, mais recente, estão indo um pouquinho mais adiante, estudando mais também os exomas, enfim. Esse é um estudo sueco que mostrou, em relação a essa abordagem familiar, que também não é indicada vocês avaliar a família inteira, por exemplo, como nas doenças genéticas que a gente sabe, endocrinológicas. Mas alguns estudos estão mostrando que sim, que esses pacientes, assim como eles são predispostos à obesidade, ao diabetes, eles também são predispostos a, por exemplo, aqui, carcinoma hepatocelular. Olha que interessante, essas famílias, parentes próximos, relativos, né, de primeiro grau, segundo grau, eles viram até esposos, né, cônjuges, e eles viram que dentre os tumores, ó, qualquer tumor de câncer de qualquer lugar, de carcinoma hepatocelular e de mortalidade hepática. Então, é algo que, sim, provavelmente a gente tem que perguntar um pouco mais sobre a genética familiar desses pacientes. E aí, basicamente, mais atual agora dos estudos, e provavelmente isso vai ter um kit, eu diria, disponível, como tem, às vezes, em câncer de mama, em outros, um kit, né, de sequenciamento, na verdade, para predizer o risco desses pacientes de desenvolver não só doença hepática, né, esteatótica, mas formas mais graves e carcinoma hepatocelular. Então, em teoria, seria essa abordagem que eu diria no futuro próximo, né? Aí a gente avaliar a parte clínica, que é aquilo que eu já comentei, fazer scores de fibrose, definir baixo risco e alto risco, assim como scores genéticos, definir isso. E aí você vai, aqui tem alguns estudos na população geral, em diabetes, obesidade, você muda a prevalência da doença de acordo com a comorbidade, mas você, se fizer um score clínico genético, você conseguiria predizer que doente, por exemplo, ficaria mais na endócrino, que doente você precisaria de uma avaliação do hepatologista ou de um segmento mais próximo ao hepatologista. Diante disso, já surgem alguns, então,
com proposições, novamente uma doença muito heterogênea, né? Que você consideraria todos esses fatores que eu comentei no início, inclusive microbiota, genética, as desordens endocrinológicas, né? Lembrar do ovário policístico, aqui a gente não pode esquecer, são pacientes que têm uma gravidade maior. Você faria, então, a validação clínica desses biomarcadores genéticos e clínicos, e você trataria de acordo à la carte, você trataria de acordo com o perfil daquele paciente genético, de microbiota, distribuição corporal, né, de gordura, e provavelmente será o futuro dessa doença. Não terá uma medicação em bula que servirá para todos os doentes. A gente já tinha visto isso na vitamina E, tem pessoas que respondem à vitamina E, tem pacientes que não respondem à vitamina E, e assim por diante. Vocês já viram também, em relação a análogos de LP1, quem responde, quem não responde, é da mesma maneira. Então, na genética é altamente promissora, né? Para risco e prognóstico, cada vez mais a gente tem biomarcadores relacionados a esse fator genético. Os scores poligênicos, eles vêm como algo de mais avançado na área. Ela pode ser útil na determinação de tratamento. A gente tem exemplo desses 2 trials clínicos, que já é por polimorfismo genético, e novos estudos devem incorporar esse conhecimento. Hoje, né, essa é uma pergunta bem difícil, podemos recomendar, acho que em casos selecionados no uso da prática clínica. Acho que era isso. Muito obrigada pela atenção. Eric, por favor, interrompa a gravação.